Fala galera, estamos começando mais um episódio do podcast Saúde e Negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, mas antes disso eu quero falar para vocês que a gente tem o nosso patrocinador oficial, a Prado Protein, que agora em junho, se eu não me engano, se em junho ou julho, vai para uma feira gigantesca apresentar suas novidades, ou seja, tem muito lançamento a ser feito com mais proteínas, sem glúten. Se eu não me engano, vai ter sem lactose também. Então, assim, você não pode perder, porque já tem uns sabores aí consagrados. Os alfajores, os cookies, que tem uma quantidade de proteína muito legal. E eu sempre prescrevo para meus pacientes para usar de pré-treino, pós-treino e para performance, beleza? Então já segue lá a Prado Protein e segue o nosso canal, porque se você não seguir, não comentar, a gente não vai trazer mais convidados especiais que vão te dar muitos insights e trazer muita informação valiosa para você usar no outro dia, ou seja, conteúdo prático, beleza? Ou seja, vou apresentar agora o meu convidado aqui. Hoje eu tô com um cara muito especial, um cara que, assim, que é do meu hall de amigos, um cara que eu posso dizer que, de fato, tá numa das minhas mãos, né? A gente tem muitos conhecidos, mas amigos são poucos, né? Esse cara é médico, que atua na linha de frente da urgência e emergência, com experiência em medicina intensiva e terapia intensiva cardiológica desde 2020. Além disso, ele é preceptor do internato de urgência e emergência, foi professor da faculdade, onde eu formei também por mais de 10 anos. Tem título de proficiência em anatomia humana e atualmente é residente de cirurgia cardíaca. Ou seja, é um profissional que vive a medicina de forma intensa, profunda e muito prática, entre a assistência, o ensino e a alta complexidade. É um cara que eu posso chamar de irmão. Eu tô aqui hoje com Joelcio Tavares, ou Dr. Joelcio. Fala, garoto. E aí? E aí, meu bem, amigo? mestre? Mandei bem na apresentação? Demais. Eu não sei nem para onde que eu olho depois dessa apresentação. Cara, em primeiro lugar, é um prazer inenarrável estar aqui. Dizer que estou muito feliz. Esperei muito por esse momento, apesar de não parecer. Mas, assim, hoje a minha felicidade, ela transborda realmente, porque eu acho que eu estou num lugar bacana, com um cara bacana, que eu também coloco nos 5 dedos da minha mão. E muito obrigado pelo convite. Pô, que legal, cara. Ó, eu costumo dizer que esse podcast aqui é um podcast para você tirar a gente do status quo, né? Da inércia, né? Do parado, para trazer insights valiosos, até porque você tem uma história muito bonita. E eu tenho certeza que tem muita gente que está na mesma situação que você estava e às vezes não sabe como é que vai sair dali, quais são as dificuldades que às vezes ele está achando que é o fim do mundo ali, né? Mas a gente sabe que quanto mais passa de fase, mais difícil fica. Mas, assim, é bom quando a gente pode dar informações, pode servir de exemplo para pessoas que de fato querem sair de lá de onde a gente saiu, né? Porque a gente não veio do alto. Hoje a galera olha, mas não consegue ver o processo que foi. Então, assim, eu sempre começo por essa pergunta, fala, por exemplo, um pouco da tua história, desde a infância, no detalhinho ali, né? Se você é de Limeira, se você não é de Limeira, hoje morando aqui em Limeira, né? Então, assim, manda brasa. Então, rapaz, a história aqui é grande, viu? Porque quem olha para esse rostinho aqui, né? Acha que tem 20 e poucos anos, mas já tô 40. E assim, tem uma história bem bacana, assim como todos nós, assim como você tem uma história bonita, e muitos amigos nossos, e tanta gente que tem aí pelo mundo, né? Eu sou Joelcio Pereira Tavares, eu nasci em Gurupi, Tocantins, sou um cara de uma família bem humilde, sou filho da dona Beranice e do seu Joaci, tenho 4 irmãos, e a gente sempre viveu uma vida bem simples, né? Inclusive, já moramos em casa de palha e tudo mais, mas isso nunca minimizou, nunca foi um entrave para que eu pudesse almejar e correr atrás dos meus sonhos. Então, eu nasci lá em Gurupi, com 5 anos por aí. Eu vivi com minha família numa periferia chamada de Vila São José. Inclusive, eu amo a Vila São José. Toda vez que eu vou em Gurupi, eu faço questão de ir lá, porque é um lugar que eu me sinto em casa, até porque lá e foi a minha casa durante muito tempo.
E assim, cara, meu pai tinha uma mercearia daqueles barzinhos de balcão. E aí um dia eu, molequinho, a gente jogava bola lá na rua e tal, meu irmão, um cara que é meu melhor amigo. E a gente jogando bola ali na rua e a gente cresceu. Chegou uma fase que a gente cresceu e, cara, a gente terminou o terceiro ano do segundo grau. Naquela época era terceiro ano do segundo grau. E aí a gente, vamos fazer faculdade? Vamos. E aí fizemos o vestibular lá e eu fiz para fisioterapia, cara, tu acredita? Fiz para físio e aí consegui passar. Passei para fisioterapia e não tinha condição, meu pai não tinha condição de pagar a fisioterapia. Até hoje eu lembro o valor de quanto era. Quanto é que era? R$ 584,10. Isso era que ano aí? Em 2003, por aí. 2002, 2003. Aí, 2003 eu tava com 10 anos. meu pai foi ludibriado por um político que ele ia lá nessa cidade nossa, nesse bairro nosso, e falou, seu Joaci, chamou meu pai e minha mãe e falou, seu Joaci, dona Biranice, coloca esse menino para estudar que ele tem futuro. Aí eu cheguei no cara e falei, moço, me ajuda, eu passei no vestibular, sou um menino bom, e dei aquela onda toda, né? Eu falei, pô, o cara é deputado. O cara tava lá tomando uma cervejinha para ganhar os votinhos dele, né? Igual muitos fazem. Mas, enfim... Só lembro da periferia nesse momento, né? Só lembro da periferia nesse momento. Mas aí o cara... e eu sei o nome dele, eu não vou falar porque isso aí é foda. Mas aí o cara falou, não, você é meu, você tá dentro, meu amigo. Nessa brincadeira, meu pai e minha mãe, dois guerreiros, fizeram contas e absurdamente, assim. E com 3 anos e meio de curso de fisioterapia, meu pai e minha mãe não aguentavam mais pagar minha faculdade. Aí me chamaram... 4 anos e meio? 3 anos e meio, que a faculdade, o curso eram 5 anos. Aí me chamaram, meu pai chorando, uma das primeiras vezes que eu vi meu pai chorar. A primeira vez que eu vi meu pai chorar foi quando a gente mudou para uma casa de um barraco de palha e tal. E, enfim, não precisamos entrar muito nesse assunto, mas essa eu acho que foi a segunda vez. Ele falou, meu filho, eu não tenho mais condições para bancar. O pai tá endividado, minha mãe já veio chorando também, e todo mundo começou a chorar. E nós morávamos naquela casa que você conheceu, só que era uma casa muito pior. E aí, tem um cara que foi muito importante na minha vida, que é meu padrinho, Eucides. Ele estava lá nesse dia, ele falou, não, compadre, falou pro meu pai, não, compadre, nós vamos dar um jeito. E a minha madrinha, Janazir, os dois são irmãos da minha mãe. E ela chegou lá também e falou, não, nós vamos dar um jeito. E aí os reuniram, organizaram um dinheirinho lá e falaram, vão lá em tal lugar que você vai conversar com certa pessoa e essa pessoa provavelmente vai te ajudar, porque ela sempre falou que ela só espera você ir lá pedir. É o famoso agiota cristão. E só que essa pessoa era o tio Merval, cara, eu amo ele de paixão. Eu conheci o Merval? Tu não conheceu ele? Mas, não, ele é lá de Porto Nacional. Eu sei, pô, mas eu acho que não conheci não, né? E aí ele é irmão da minha mãe só por parte de pai e tal, mas só que ele sempre ajudou todo mundo da família. E eu fui lá com a cara e com a coragem, né? Falei, meu tio, eu sou assim, assim, assim. Rapaz, naquela época eu só tirava 10. Se tu olhar vou falar até no português, né? Se tu olhar meu boletim, era só 10, 9,5 na fisioterapia. Falei, meu tio, é assim, 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 assado. Levou tal. o boletim? Levei pra ele e falou, meu filho, se eu tirasse essas notas que você tira aqui, eu era feliz na época que eu fazia faculdade. Falei, e aí? Ele falou, não, vou te ajudar. E ele me ajudou, cara, foi um cara que me ajudou muito, de Merval Pimenta. Converso muito hoje com meu primo, que é o filho dele, o Renato. É médico também, um cara sensacional. E assim, meu tio me ajudou demais, sabe? Muitas vezes até escondido da esposa, da família. Mas assim, ele dava um valor lá que eu conseguia pagar o que meu pai e minha mãe não conseguia. E a gente fez de empréstimo, né? Tipo assim, vamos pagar. Nesse mesmo tempo, cara, eu acredito muito em Deus, tu sabe disso, e tu sabe da minha história. Eu tô contando aqui pro pessoal entender como que é. Nesse mesmo tempo, eu falei, Deusão, e agora? Nós vamos pagar o que tá devendo, mas como é que nós vamos conseguir? Aí, cara, tem uma história bem bacana, Andrei, que teve um concurso lá na faculdade, e eu era já monitor de anatomia e tal, todo mundo já, né, todo mundo me chamava de mascotinho. E aí teve esse concurso para técnica anatomia. Eu falei, vou fazer esse concurso.
Rapaz, Deus é tão grande que eu cheguei lá para me inscrever. Eu tinha uma prova do curso de fisioterapia. Eu estava no 6º período de fisioterapia. Sexto era 7º, eu não lembro direito. Era em 2006 isso. 2005 para 2006. Aí eu falei, eu vou fazer esse concurso. Eu fui lá, firmei a inscrição. E um amigo meu, cara, o cara que ele fez fisioterapia comigo, hoje em dia ele é médico também, o Túlio. Ele ficou assim, ele me chamava de mascotinho. Até hoje ele me manda mensagem, então ele fala, mascotinho, vai lá fazer, vai lá fazer. Moça, eu tinha uma bicicleta, bicho. Uma bicicleta, para eu sair lá do Campus 2 e ir lá pro Campus 1, que era lá perto de casa. Era quase 3 horas de viagem, pô, pedalando. E o Túlio, cara, esse amigo meu, ele tinha uma bis. Ele falou, vai na minha bis, vai lá, faz tua matrícula. Moça, eu cheguei lá na bisinha, assim, tipo... o final da inscrição, né, na realidade, era tipo 6 da tarde. Eu cheguei 5h45. Aí já fui lá, moça, aquela fila enorme. Eu falei, puta que pariu, eu não vou conseguir. Cara, Deus é tão bom que eu sempre fui um cara articulado, né? Então, quando eu era na minha infância, eu fiz teatro. Então, eu sempre fui bem articulado. Então, todo mundo tinha aquela onda. Ó, Joelson, ó, Joelson, ó, Joelson. Cara, e na hora que eu cheguei ali na porta, tinha umas, sei lá, umas 60 pessoas na minha frente. Não ia dar tempo. Porque eu tinha que voltar para fazer uma prova de cinesiologia. Cara, eu lembro de detalhes. É a professora Marivane, cara. Aí eu falei, puta que pariu, eu vou me lascar, né? Mas tá bom. Fui lá na porta, assim, só aquele despretensioso, sabe? Aquele assim, sabe quando você vai no banco que tá fechando a porta, você fala assim, deixa eu ver aqui o que acontece. Cara, na hora que eu abri a porta, assim, rapaz, é coisa de outro mundo. Eu olhei um cara assim, eu falei, e aí, Felipe? Um cara que fez teatro comigo na época que nós era moleque. Aí ele só olhou assim e falou, ei, esse aí já foi só buscar o documento, deixa ele entrar. Falei, puta que pariu. Eu entrei com meus documentinhos lá, ele fez minha inscrição e tá tudo certo. Quando deu daqui uns dias, fiz a prova, graças a Deus deu certo, passei. Falei, ó pai, passei na prova. Falei pro meu pai e pra minha mãe, passei na prova. E aí eu já ganhava R$700, então já sobrava cento e pouco, né? Que minha faculdade era 584,10 Centavo. E aí, cara, já comecei ali e tal, já conseguia pagar minha faculdade e tal. E aí meu tio me ajudou. E aí formei em fisioterapia, né? Nesse período aí que eu formei da fisioterapia, eu ingressei muito assim na anatomia. E você conhece muito esse lado meu, né? Virei monitor de anatomia. E naquela época, quem fazia fisioterapia era monitor só... Era o cara que ajudava o pessoal da fisioterapia. E eu comecei a evoluir para outros horizontes, né, cara? Eu comecei a falar, pô, eu acho massa esse trem da medicina que os caras estudam. Não que a fisioterapia seja pior, não é isso. É porque o aprofundamento da medicina é diferente, por exemplo, na parte abdominal. O fisioterapeuta ele não vai ficar estudando a artéria mesentérica, o ramo dela. Não vai. Ele vai estudar as coisas... osteomusculares, neurais, articulares, tudo isso. Enfim, e eu fui enveredando nessa área da medicina e conheci o pessoal lá, cara. E aí, quando eu conheci o pessoal, e eles começaram a falar, pô, esse cara, ele tem futuro. E começaram a me dar corda, eu fui estudando. E aí eu li um livro lá da medicina, da anatomia, chamado de Anatomia Orientada para a Clínica, do Kate Moore. E aí eu li ele uma vez e falei, cara, vou ler esse livro de novo. Aí eu li de novo. E aí eu falei, pô, é diferente essa parte aqui de, tipo, você orientar para uma cirurgia, para não sei o quê, para não sei o quê. Aí eu comecei a entender melhor aquilo que eu queria. Eu falei, cara, isso aqui é uma área bacana que eu quero, que é a anatomia. E aí dentro dessa anatomia... Isso eu estava finalizando o curso de física ainda. Eu estava finalizando o curso de física. Que aí foi quando eu fiz a prova para virar técnica em anatomia. Aí eu passei na prova do concurso lá, desse cara que me ajudou, que facilitou para eu fazer minha inscrição. Passei na prova, virei técnica em anatomia e eu me formei ali em 2008. Quando foi em 2010, de 2007 para frente, 2006 até 2010, eu era técnica em anatomia lá da faculdade. E aí quando foi mais ou menos em 2010, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo para docência.
No primeiro processo seletivo, todo mundo me amava. Esse cara é o cara, é o cara, é o cara, é o cara. Só que chegou uma outra pessoa que tinha uma titulação bem bacana. Tinha doutorado e tal e tal. E aí ela passou em primeiro. E, na realidade, eu nem fiz a prova porque ela foi escolhida logo que ela tinha doutorado, né? A faculdade é isso. Aí tá tudo certo, eu continuei na minha. Eu comecei a dar aula num curso técnico de radiologia. E aí, lá nesse curso técnico, eu me aprimorei bem, porque eu sou um cara articulado, você me conhece, eu sou um cara desenrolado, eu tenho uma oratória bacana, então, e assim, eu consigo expressar bem as coisas que eu me prontifico a fazer. E assim eu fiz nas aulas, né? E a galera começou a falar, pô, esse cara tem futuro. E a galera começou e tal, e eu sempre fui articulado com os meninos e tal. E eu dava aula num curso técnico de radiologia, de uma pessoa que me ajudou muito, a Dona Divina, assim, uma pessoa que ela sempre fazia de tudo para eu ter aula, para eu organizar, porque ela sabia da minha vida, né? Ela sabia que eu precisava, então ela fazia de tudo, ela me dava aula a mais, ela me dava anatomia radiológica, fisiologia, então ela me ajudou bastante nesse curso técnico, e aí eu fui organizando, até que em 2011 para 2012, teve um processo seletivo para anatomia da Fundação Unig, lá da universidade que a gente estudou. E aí eu passei. Hoje é universidade, né? Hoje é universidade. Aí eu passei, comecei a dar aula para fisioterapia. Logo, o pessoal já me convidou, comecei a dar aula para medicina, de anatomia e neuroanatomia. E aí, daí eu não saí mais. Aí teve o concurso, passei, graças a Deus, deu certo. Já estava dentro mesmo? Aí já estava dentro, já passei, já entrei para medicina também. E daí para frente, eu comecei a buscar outros horizontes. Um desses horizontes foi a medicina, né? Era um sonho de infância e eu entrei nessa jornada depois de começar a dar aula para medicina. Porque eu estava muito feliz sendo fisioterapeuta e anatomista. Porque hoje, graças a Deus, assim, é um título que eu tenho muito orgulho de ser proficiente em anatomia. É um título que, assim, para minha região, para o meu lugar, lá de onde eu venho, tem poucos, né? E, assim, eu tenho a honra de ter esse título. É um título que, pela sociedade brasileira, é bacana. E quem eu vejo tendo esse título lá na minha terra são os caras que eu sempre me espelhei. Então, eu ter esse título de um cara proficiente numa determinada área é um título que me deixa muito feliz, né? Mas, independente do título e tudo mais, eu dava aula para medicina e o pessoal falava, professor, por que o senhor não faz medicina? E aí aquilo foi aguçando a minha parte, a minha memória lá de trás, né? E foi aguçando, até que um belo dia eu falei, tinha uma prova lá, que era uma prova de portador de diploma. E essa prova, cara, ela foi ficando muito difícil. E aí eu falei, cara, eu vou fazer essa prova uma vez. Se Deus quiser, vai ser. E foi bem na época do concurso, então eu fiz a prova, deu tudo certo, era uma vaga, cagada da peste, né? Passei e deu tudo certo. Entrei no curso de medicina e aí conheci pessoas especiais, né? Você é uma dessas pessoas, grandes amigos eu fiz ali. Eu lembro até hoje das primeiras aulas, quando os professores falavam, e eu já era professor lá, já era um professor bem respeitado, assim, né? Só não ganhava bem, né? Mas porque professor não ganha bem, que covardia, né, bicho? Mas, assim, já era bem respeitado. E aí eu lembro das aulas, todos os professores falavam, vocês, pessoal, tem a honra de estudar com um cara que é professor nosso aqui, que veio da base. E eles conheciam a minha história. E eles não falavam aquilo para, tipo, me engrandecer ou para falar para vocês que era muito massa. Mas para dizer, pô, se todo mundo quiser chegar lá, vai chegar. Porque esse cara aí, a gente conhece a história dele, né? E aí, cara, entrei na faculdade de medicina em 2014, né? 2014, né, André? A gente passou em 2013 e 2014. Eu dava aula lá na faculdade, na Universidade de Gurupi, e comecei a dar aula na ITEPAC também, lá de Porto Nacional. Você me acompanhou várias vezes lá na ITEPAC para não me deixar ir sozinho.
Então, a nossa amizade é desde o primeiro período. Eu lembro, na realidade, nem é desde o primeiro período, acho que é desde o primeiro dia, quando o professor José Carlos falou, esse cara é o Joelson e tal, na aula de filosofia. Ele falou, esse cara é o Joelson, tal, e vocês... eu fico muito feliz dele estar aqui na cadeira de aluno, e é um cara e tal. E você olhou para mim assim, a gente já se bateu, você já veio falar comigo. E assim, cara, a partir dali a gente criou um vínculo, né? E a partir daquele primeiro dia que eu entrei ali naquela faculdade de medicina, a minha vida mudou porque eu comecei a entender várias coisas importantes, não que eu não entendesse, mas eu comecei a entender coisas que eu, adulto, não fazia. E eu comecei a ter que fazer, como ter que trabalhar pra caramba para pagar um curso que é muito caro, porque meus pais não tinham condição, e para fazer as coisas da minha vida acontecer, né? Vamos dar uma segurada aí. Cara, tem algumas coisas aqui que eu achei interessante que você falou, por exemplo. Você veio lá da vila, conheci a vila lá, querendo ou não, é um ambiente de periferia, comum no Brasil, assim, tipo, de pessoas em estado meio que de pobreza, né? Não tô falando de miséria ou que são pessoas ruins, né? Porque muitas vezes está associado, quando a gente fala de periferia, da favela, a gente sempre pensa que só tem coisas ruins, como na verdade tem mais pessoas boas do que ruins. Tem os ruins? Tem. Querendo ou não, é um pessoal de mais baixa renda, tá? E a gente às vezes confunde muito essa questão de baixa renda com pessoas que não têm inteligência, né? E você contou muito bem a sua história aqui, mostrando que de fato, quando a gente quer ou a necessidade impõe esse querer, a gente realiza. Você falou assim, cara, começou a dar aula lá no curso técnico lá. Você falou, ela sempre tentou arranjar aula pra mim. Provavelmente, cara, eu te conheço. Eu entendo que não foi muito além de só te dar aula. Eu acredito que aquilo te forjou muito porque você teve que estudar outras áreas. Então, eu acho que você tem essa gratidão por ela, porque ela te deu a oportunidade de você, tipo, se tornar o profissional que você é. Mas ninguém dá oportunidade para quem não tem capacidade, para quem não traz resultado, para quem não performa, né? A gente tem a tendência de achar que é sorte. Não tem sorte. Era você fazendo trabalho ali, sendo curioso. Mas me fala assim, nesse período aí que você passou, por exemplo, para físio, era uma coisa que você queria ou, tipo, como foi que você escolheu o físio de primeira mão? Cara, a fisioterapia, como eu falei mais ou menos lá no começo, eu sempre sonhei com medicina, né? Sempre foi meu sonho. Se você perguntar meu pai, minha mãe, minha família, todo mundo sabe disso. Só que eu sempre fui um cara pé no chão, cara, em relação a isso. Meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade de medicina. Aí falar, mas você podia fazer uma federal, muito menos pagar um cursinho para fazer uma faculdade federal. E você sabe muito bem disso, que você passou 4, 5 anos ralando. O primeiro ano foi um ano, assim, muito complicado e depois, devido ao seu esforço, você foi ganhando algumas coisas. Para mim também era muito complicado nessa situação, né? Então, assim, eu falei, cara, meus pais não têm condições de pagar uma faculdade de medicina. Na época já tinha medicina lá, já estava começando medicina. A minha turma, eu sou da 4ª turma de fisioterapia lá no começo e era a primeira de medicina. Então não tinha condição. Falei, cara, meus pais não têm condições de me manter num cursinho bacana para eu ir fazer fora. Até hoje eu lembro, eu tinha uma tia que morava em Santos, a mãe de um primo meu, que eu sempre vou para casa dele quando estou de folga, que é o Leonardo. E ela sempre falava para minha mãe, ela é comadre da minha mãe, ela é madrinha da minha irmã, da Jaqueline, que também faz medicina. E ela falava assim, comadre, vamos arrumar um jeito desses meninos virem para cá, eu e meu irmão, né? Só que, assim, não era questão de pobreza, era questão de... Não tinha um financeiro para mandar para lá, para estudar, porque, cara, você ir do Tocantins para Santos era muito complicado. Então, assim, não tinha como, né? E aí a gente foi se moldando. Eu falei, pô, o ser humano, ele se molda, né? O organismo, ele se molda. Se você é acostumado no calor, quando você vai pro frio, e você passa um tempo no frio, quando você volta pro calor, você acha que o calor tá muito quente, mais do que você era acostumado. E a gente é assim.
Então eu falei, cara, acho que fisioterapia é uma boa. E realmente foi uma boa. Foi um curso que me deu um monte de oportunidades, inclusive me deu a oportunidade de ser anatomista. Se hoje eu sou anatomista, não é pela medicina, é pela fisioterapia. Se todos os prêmios e congressos que eu já dei palestras como anatomista, não foi pela medicina, foi pela fisioterapia. Então eu tenho esse agradecimento, assim, lá na fisioterapia eu tenho amigos importantíssimos, pessoas do fundo do meu coração e pessoas que foram meus professores e hoje em dia estão entre os meus melhores amigos. Um deles é o Valmir, que você conhece muito bem. Então, assim, cara, sabe, você entrar numa situação, que foi a que aconteceu comigo, e ali você se apaixonar naquela situação. E depois, quando você começa a se colocar fora daquela situação novamente, você fala, eu me apaixonei por essa situação, é muito bom. Mas eu acho que a minha vida, eu só vou ser realizado se eu fizer tal coisa. E aí, hoje sou eu na medicina. Qual foi as maiores conquistas aí que você teve nesse período aí? Desde o curso até depois de formado, assim. Conquistas Gerais. Né? Que você acha relevante, entendeu? Cara, do curso de medicina que você está falando. Não, de físio. Ainda não chegamos na medicina, a gente vai entrar na medicina. A minha maior conquista no curso de fisioterapia, a minha maior conquista no curso de fisioterapia foi eu ter conseguido terminar. Por quê? Como foi? Então conta aí. Financeiramente era inviável, né? Meu pai ficou devendo empréstimo, meu pai e minha mãe, né? E fizeram conta em bancos e tal. E tentava, pai e mãe, cara. Eu falo hoje em dia para todo aluno que eu tenho. Falo, meu amigo, você dê valor no seu pai e na sua mãe que pagam uma faculdade. Porque não é fácil, você sabe disso, André. Uhum. Não é fácil você pagar uma faculdade. Pode ser de medicina, de física, de enfermagem. Pode ser de qualquer coisa, cara. Não é fácil você tirar um dinheiro e ter que dar para um trem que você fala, só vai voltar, se voltar daqui a um tempo. E assim, então a minha maior conquista foi ter terminado fisioterapia. Porque depois de ter terminado a físio, eu consegui organizar outras coisas, né? Depois que eu terminei a físio, eu virei professor da faculdade, eu virei anatomista nesse período da físio, eu virei técnico em anatomia. Então, assim, a minha história inicial, ela tem que envolver a fisioterapia. Inclusive, eu era especialista, não sou mais, porque hoje em dia eu sou médico. E o Conselho Regional, o Conselho Federal não aceita você exercer duas profissões. Mas eu na fisioterapia, além de anatomista, eu tinha especialização em fisioterapia da família e comunidade e fisioterapia em terapia intensiva, cardiopulmonar e UTI. E assim, era um cara totalmente proativo na área, né? Mas legal. Foram conquistas importantes. Cara, eu me lembro que, eu não sei se foi, por exemplo, porque eu só fiz medicina, né? E você sabe da minha história, eu nunca quis medicina. Eu simplesmente vivi a necessidade, tipo, pô, eu queria ganhar dinheiro, né? Eu falei, porra, o cara que eu via que tinha mais prosperidade ali, que ganhava um pouco mais de grana, era médico, então eu fiz. Mas eu lembro que no cursinho, pô, você já contou aqui que você tinha que descer de bike, e eu me lembro que no cursinho, a fase melhor que eu tive no cursinho foi quando eu ganhei uma bike, porque tá até na tua casa. lá no Tocantins, na casa, quando eu parei de andar na casa de dos meus pais. E quando eu parei de andar de ônibus, ia descendo na bike, assim, pegando o vento, chegava mais cedo. E feliz da vida, velho. E todo mundo lá na época, o cursinho de rico, né? Todo mundo ia de carro, motorista particular. Sim. E eu chegava na bike rindo pra todo mundo. E as pessoas nos notam, né? Sim. Como foi essa fase aí de ir pra faculdade, bike? Como é que foi essa fase? Cara, eu tinha uma bikeona que meu pai e minha mãe... Tem hora que eu fico pensando assim, sabe aquele negócio de você falar, cara... E como é que você via isso, assim? Porque, por exemplo, eu não tinha opção de ficar pensando, tá ligado? Eu via, porque assim, eu tive pessoas muito importantes, né? Mesmo a gente numa quebradeira danada. Meu pai e minha mãe, que não media esforço, meu pai e minha mãe foi lá, compraram uma bicicleta para mim, porque eu morava tipo uns 7 km lá da faculdade. E o meu irmão, logo que eu comecei a estudar e tal,
Meu irmão, ele engravidou a namorada dele e eles casaram, eles são casados até hoje. Inclusive, eu sou padrinho do filho mais velho dele, João Wesley. E o meu irmão, ele montou um barzinho lá, cara, e foi um cara, assim, muito sensacional na minha vida. Ele é até hoje, né? Tudo quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu... Assim, é meu melhor amigo e você sabe disso, né, Andrei? O melhor, assim, fora de todas as entrelinhas. Mas, assim, ele foi um cara que me ajudou muito, porque quando eu precisava de alguma coisa, assim, eu falava, ô, mano, velho, fazia aquela cara de tristeza. Falava, mano, velho, tô tão cansado de ir pra aquela faculdade de bicicleta. E lá tinha um mototáxi, né? Tinha um cara lá que fazia um preço melhor pra mim, que eles viam que eu era esforçado, o Márcio. Aí, meu irmão, não, eu vou te ajudar aqui, pô. Aí meu irmão me dava um dinheirinho, tipo 10 conto, 20 conto. E aí eu pagava o Márcio R$ 1, e o Márcio me levava, depois o Márcio me trazia. E aí eu dava uma aliviada na pedalada, mas, pô, fazer o quê? Então, assim, tinha todas essas, né? Mas, assim, era bom, foi um período bacana. Eu tenho grandes amigos ali da fisioterapia e tem gente ali da física que, por exemplo, eu tenho um amigo que é meu compadre, pô. Meu compadre Jeová. Ele mora em Peixe. Então, tudo é aprendizado, tudo é vivência, né? E é muito bom. Da hora, mano. Mas vamos lá. Depois dessa fase aí você entrou na faculdade ali, fez a prova, passou para medicina em 2014. Como é que foi essa fase aí? Você falou que você começou provavelmente começou a sair do perrengue ali, né? Que foi só o perrengueiro ali, tentar que, tipo... eu me lembro quando você fala assim, pô, o meu maior conquista foi ter terminado o físio, né? Você sabe que pra mim, a faculdade de medicina já não era uma... Eu sabia que mesmo com a dificuldade eu ia formar. Mas pra mim, cara, eu vi que assim, a coisa mais difícil foi entrar. Eu falei, mano, eu já passei 4 anos estudando de domingo a domingo, perrengue ali, tendo que, tipo, ganhar vários cursos pra poder coisar, andando de bike na rua, mas, por exemplo, eu falo que na vida a gente tem que aprender a engolir sapo, que é não olhar o ao redor, porque se a gente desfocar, você começa a dar importância para aquilo que naquele momento não tem, e aí as pessoas... Né? Tem gente que vai ver e vai querer, tipo... fala alguma coisa que se você não tiver num humor legal, você leva aquilo pro coração. Então, até me perguntaram uma vez, cara, quando foi que você sofreu racismo uma vez? Eu falei, se nessa fase eu sofri algum racismo, eu não via, porque não era importante para mim. Eu queria focar em passar, né? E assim, pô, querendo ou não, você passou um perrengão ali. Sim. O que você viu depois que você passou na medicina, assim, que você falou, pô, agora eu passei, eu tenho que trabalhar que nem gente grande, vou pagar um curso que pra mim era impossível, praticamente. Eu nunca pensei que poderia passar, mas deu certo, e agora? E aí? Então, Andrei, cara, quando eu me prontifiquei a fazer medicina, eu já tinha uma proposta, eu já tinha trabalhado numa outra faculdade também, a faculdade de Guaraí, e eu já tinha uma proposta para a faculdade lá de Porto Nacional, para Itepac. E aí, cara, falei, cara, eu já trabalho aqui na Unig, eu vou trabalhar na outra facu e vou pagar esse curso. E aí deu certo e tal. Quando eu me vi, meus pais não tinham condições, né? Mas assim, eu já tinha minha vida e tal. Eu passando num curso e eu fazendo uma matrícula que não é barata, eu falei, cara, agora que o trem vai. E aí eu fazia minhas contas assim, eu falava, mês que vem vai de novo. E mês que vem vai de novo. E assim, você sempre vai achando um anjo na sua vida, né, velho? Você sabe disso. E eu tenho um anjo na minha vida, que é uma amiga. Eu já falei de muitas pessoas, e cito o nome porque eu acho que é importante. É uma amiga minha chamada de Nayara Abreu. Você conhece muito bem ela, estudou com sua esposa. Formou. Nayara foi muito importante na minha vida, porque ela é enfermeira e tinha um sonho de fazer medicina, e depois entrou para a faculdade de medicina. Só que quando eu estava fazendo e tal, quando eu me apertava, falava, Nay. E a mãe dela tinha um cartão que tinha um limite maior, e ela me chamava de Mas, né? Quando de mascote, ela, Mas, a gente paga aqui, depois você me dá. E aí eu sempre arrumava um jeito, né? Então, assim, assim, depois que você entra, você consegue, você sabe muito bem disso, né?
você tem uma história muito mais bonita do que a minha em relação a depois que entrou na medicina, né? Mas a gente sempre encontra pessoas boas, a gente sempre encontra alguém que ajuda, a gente sempre encontra força para seguir, né? Não é fácil, mas a gente vai se organizando e dá tudo certo. Eu sempre digo o seguinte, hoje eu tenho uma irmã que faz medicina, tenho amigos e tudo mais, primos, e para minha irmã principalmente eu falo tem que prosseguir, porque não é fácil você estar naquele lugar, né? Não é um curso fácil. Se você fizer numa faculdade que é paga, independente se é a mais barata do Brasil, como ela faz, não é barato. Assim, você tem um gasto importante. Então, cara, é importante que que você entenda todas essas nuances aí para que você entenda melhor lá no final qual que é o real valor da medicina na sua vida, qual que é o real valor da medicina para sua família, qual que é o real valor da medicina e o que você vai fazer levando em conta o real valor da medicina. Da hora. Cara, qual foi, assim, um dos maiores, assim, assim, depois que você entrou na medicina, que você começou a cursar ali durante a faculdade, qual foi uma das coisas mais, assim, legais que você fez, assim, que foi, assim, que tipo, pô, é isso aqui, tô podendo ter essa experiência, tô podendo curtir a faculdade, porque a nossa faculdade foi da hora. Cara, nossa faculdade é foi uma muito fase boa. que eu não, por exemplo, eu não faria de novo, eu acho que eu vivi muito bem, acho que foi bem intenso o negócio. Mas, assim, foi leve, apesar das dificuldades. E, assim, só falando que você falou que sempre tem anjo, né? O negócio que a gente tem medo de dar o passo, né? Mas sempre que a gente dá o passo, né? Não é colocar o chão para dar o passo. Você dá o passo e Deus vai botar o chão. E é assim que a gente vai rompendo, né? Mas qual foi, assim, na fase da faculdade, do curso ali, que você viu assim, pô, que da hora, mano. Eu posso dar um exemplo meu depois, se você quiser. Cara, teve tanta fase boa, bicho, ali, assim, a gente, primeira coisa, né, a gente organizou um grupo de pessoas que tinham o mesmo objetivo, né, e não apenas no primeiro período era apenas eu, você e o Rodrigo, né, e aí depois a gente saiu buscando os meninos, nós não podemos falar todos os... nós não podemos falar, né, brincadeira. Mas assim, a gente saiu, né, pô, a galera, aquele moleque é bom, e a gente saiu recrutando, a gente recrutando todos eles, né. E aí veio Matheus, veio Diego, veio Digimon. Pô, Digimon, tô morro de saudade dele, cara. Cara que sumiu muito, assim, né. Aí foi vindo, veio Thiago, veio Carlos, veio João Eduardo. E tanto é que a gente tem um grupão até hoje, né? Veio o Vinição, que depois foi lá para Picos, lá, e formou para lá, mas ele se encaixou com a gente. E a nossa turma toda, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que foi bem bacana foi essa proximidade, né, cara? A gente virou, assim, uma espécie de família. Tanto é que a minha família, como era de Gurupi, ela adotou vocês, né? A galera, todo mundo ia lá para casa e tal. Esses que eu falei em especial. Outro ponto importante, assim, que eu acho que quando eu passei em medicina, cara, que eu liguei pro meu pai e pra minha mãe, até antes de tudo isso que eu falei, passei em medicina, os velhos não aguentaram, né? Aí começaram a chorar. Porque é sonho, né, cara? E era meu sonho e também era sonho deles. E eu vou falar a terceira coisa bem importante, foi quando a gente formou. Quando a gente teve todo aquele entrave no final do curso, por conta de um determinado evento que tinha que acontecer e tal. E a gente se desgastou muito naquela fase, a sua família foi para lá, a família de todos os nossos amigos, de todo mundo, né? E aí eles começaram a nos proporcionar alguns entraves. E aquele foi um momento que foi marcante,
porque naquele momento a gente mostrou o quanto a nossa turma era unida, o quanto a nossa turma era de verdade, que a gente não estava ali para fazer motim, que a gente não estava ali, como por exemplo, chegaram lá falando que o pessoal quer fazer... A gente não estava ali para aquilo, a gente só queria formar. Eu acho que tinha tanto pobre na nossa turma, tanta gente querendo ganhar um dinheiro, que, que falava assim, moço, deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. E todo mundo já estava com um trampo ajeitado pro dia seguinte. E o povo não queria deixar a gente formar. Então, foi uma fase muito bacana, foi uma fase importante, porque, inclusive, essa fase, ela fez grupos que eram distintos se unirem bem, né? E aí foi bem bacana. Cara, é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, quando eu falo da formação do nosso grupo, era um mais pobre que o outro. Sabendo nem como é que tava fazendo medicina ali, era só por Deus. É verdade. Mas pra te ver, você tem que dar o passo. Sim. A gente viu o perrengue de todo mundo lá, teve ano que a galera, tipo, cara, não sei se eu vou dar conta de pagar esse ano, mas no final deu certo, né? Deu certo. E aí foi legal isso e tal. Essa fase não... Cara, eu me lembro que uma vez a Nayara, depois que ela passou, né, falando da Nayara aqui, que um abraço, viu, Nayara? Abraço, Nay. Ela chegou lá, a gente tava num certo local, né? E ela chegou pra mim, não, porque eu não sei se eu vou passar, não sei o quê. Mano, eu dei uma resposta pra ela, eu falei assim, velho, a gente só tem uma opção aqui, nós é pobre, né? Que é passar. Se a gente não passar, a gente falhou na nossa missão aqui. E na minha cabeça, cara, depois que eu entrei ali, não tinha dificuldade. Não tem. Eu falei, meu amigo, eu vou ter que me matar aqui. Se eu tiver que me matar e... Você viu que quantas vezes nós estudou até de manhã? Nossa Senhora. Quantas vezes a gente viu amanhecer? Estudando a noite todinha ali, emendado, no outro dia tinha uma prova, emendava já na prova. Então, assim, era loucura, não é um curso fácil, mas foi um curso legal. Teve muitos aprendizados ali, teve momentos de pressão. Sim, sim. Mas eu acho que tudo isso serve hoje para o profissional que a gente é, né? Mas beleza, Joyce. Teve algum momento dessa fase aí que você tava cursando que você pensou em desistir ou não? Ixi, vários. Cara... Você sabe de todos eles, né, Andrei? Eu já era professor lá da faculdade. Professor, eu vou reforçar mais uma vez. Cara, uma profissão que é muito desvalorizada, é o professor, cara. O cara... professor já de universidade. Professor geral, velho, inclusive de universidade. O cara não ganha isso tudo, assim, que o povo acha que ganha. Fala, cara, não é. Então, assim, uma coisa que eu faria, sabe, se eu tivesse um poder, seria organizar financeiramente o professor, principalmente todos os professores, inclusive de universidade. O cara, ele tem um status que ele não ganha o que o status prega, não, cara. Então, assim, é muito complicado essa situação, né? Mas, beleza, eu vivia naquele limbo ali e tal. Eu comecei a dar aula na outra faculdade. Mas, cara, teve uma fase que foi a fase do 3º período e do 5º período de medicina. Que eu pensei em desistir, não foi só uma, nem 2, nem 3 vezes, não. Eu pensei em desistir acho que umas 30 vezes. Eu ia pra minha casa, eu deitava assim, eu falava, meu Deus, me ajuda. Aí no outro dia eu chegava lá naquela aula, eu falava, puta que pariu. Aí eu olhava pra vocês ali, a gente começava a bater um papo e tal, resolvia tudo e tava tudo certo. No final do dia eu falava, meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse trem? E aí, cara, começou. Como eu ia em outra cidade dar aula, então andei cochilando umas 2 vezes em volante, né? Questão de... graças a Deus nunca tive nenhum acidente, mas corre risco. Você foi várias vezes comigo para não deixar eu ir sozinho, e os meninos também sempre foram várias vezes. Então, assim, a fase do 3º ao 5º período eu pensei muito em desistir. Muito, muito mesmo. Até hoje eu lembro daquelas provas de cardio. E hoje em dia eu tô fazendo cirurgia cardíaca, né? Mas eu lembro aquelas provas que bloqueio era 1, ato ventricular era 25, total era 17. A resposta era 1, 25, 17. Puta que pariu. Aquilo lá matava a gente, pô.
Mas faz parte do crescimento, faz parte dessa fase. É importante, é importante. É uma área, por exemplo, cardiologia foi uma... Olha o nome do período, né? Quinto dos Infernos. Quinto dos Infernos. Imagina, tu já imagina o pancado que ia ser. Gastro e cardio era infernal. Mas, cara, você olhar pra trás, velho, esse... Foi o jeito de ser do nosso professor lá, que é o Herrera, que forjou a gente, por exemplo, tem muita gente boa na hora que saiu pra fazer emergência. E a galera curtiu cardiologia, né? A maioria gostava, mas tem gente que odiava, mano. Tem gente que odiava. Eu era um dos que amava, né? Inclusive, eu queria fazer cardio até depois de formar. É verdade, você sempre quis cardio. Mas era um inferno. Então, assim, tinha... Sabe um cara que eu... Só te cortando, sabe um cara que eu curtia demais as aulas dele, só que pra mim é uma das matérias mais difíceis que já teve na faculdade. Qual? Imunologia, do doutor Idelberto. Meu amigo, ali era bravo, viu? Inclusive meu conterrâneo. E eu amo aquele cara, ele é um cara sensacional, meu amigo. Mas vou te falar, imunologia não é fácil não. E ele era um bom professor, não é, que ele, né, até hoje é um cara assim que dá uma aula magnífica, mas vou te falar, né, velho? Imunologia com os que nós tivemos aí pra trás, se não fosse Idelbertão, a galera não aguentava, porque ele fazia o trem ficar mais fácil, velho. Cara, o Delberto é um professor assim, fora da curva, mano. Demais. Ao ponto que, por exemplo, muito do que eu fiz durante a pandemia do Covid, que a gente vai entrar lá, nessa fase também, foi pensando nas aulas de pato e de imuno. De imuno, eu também, pô. Questão de... Não vamos entrar no mérito. Não vamos entrar nesses méritos. Porque, senão... querendo ou não, a gente ficou muito julgado. Mas, assim, hoje a gente vê que foi essa base aí que fez a gente pensar totalmente diferente e poder ajudar muita gente. E a gente foi bem assertivo, né? Pô, cara, cara, toda vez que a gente entrava no debate, eu lembrava de Delberto. Eu também. Ele não sabe disso, mas ele fica não sabendo. sabe, fique sabendo, meu professor. O senhor foi muito importante para nós, recém-formados naquela pandemia. E a gente usou muito seus ensinamentos. Usou demais. O senhor sabe, né? De vez em quando ele me manda mensagem no direct. Sim, pra mim também. Ele é muito foda. Mas foi uma fase da hora, né, velho? Assim, é um dos melhores que a gente teve, cara. Fase da faculdade. E assim, é uma coisa bacana, porque não é médico, né? E aí muita gente acha que o professor bom da medicina tem que ser médico, o bom da fisioterapia tem que ser fisioterapeuta. E não é, velho. Assim, a gente teve um monte de professor médico muito bom, assim, dá pra contar, né? Assim, os caras muito top e tal. Mas o Delberto é um cara que foi sensacional e ele não é médico. Só que é um cara que é doutor, é um cara que entende sobre a docência. E aí é melhor do que você ter 10 médicos que dá aula. É melhor você ter um biomédico, um fisioterapeuta, qualquer coisa que seja um docente que faça você pensar, né? Que faça você pensar e faça você se organizar direitinho, né? Então ele é um cara sensacional e a gente é apaixonado nele. Por exemplo, você virou professor ali, você já queria ser professor, não? Cara, eu sempre tive essa pegada do professor, porque eu virei monitor e aí eu via, pô, todo mundo gosta, né? Então, isso é bom. E aí eu comecei, e aí, cara, isso foi gerando... Muitas vezes, Andrei, o que eu falo muito é assim, ó, muitas vezes você fala, talvez isso não vai dar certo, mas você começa a fazer e você começa a falar, pô, isso aqui eu acho que é bacana. E a gente tem um monte de exemplo. Um exemplo é o meu, de tanto falar, esse negócio não dá certo, esse trem. E assim, você começa a fazer e o negócio vai indo, e você fala, pô, acho que vai dar bom, né? Então, a docência, para mim, acho que foi isso aí, cara. E aí, quando eu comecei a entender que, pô, aquilo era bacana, que a galera gostava e que aquilo me trazia uma certa felicidade quando eu dava aula, falei, cara, isso aqui é um negócio que eu quero pra minha vida. Tanto é que eu não larguei a docência. Hoje eu sou preceptor do internato e tal. E eu faço de tudo pra galera, que a galera goste, né? Assim, das poucas vezes que a gente tenta demonstrar alguma coisa ali na parte mais teórica. Mas é essa vivência aí. Por exemplo, tô olhando... Tu foi aluno, assim... Até hoje, na verdade, a gente é aluno, né? Mas o que você diria... que são quesitos básicos, assim, para ser um bom professor? Porque independe se vai ser no fundamental, no médio, ou na universidade principalmente, porque, querendo ou não, hoje a gente vê que a universidade tem sido sucateada por uma ideologia em que você impõe uma ideologia ali e não faz ninguém pensar, ninguém pode duvidar, né?
Mas o que você acha que tem que ser princípios, né? Fundamentais ali para o cara ser um bom professor, para formar boas pessoas, né? Cara, eu acho assim que a docência, ela é algo que é transcendental, sabe? O professor, ele tem que ter algumas ferramentas e que são ferramentas inerentes a ele mesmo, sabe? E uma dessas ferramentas é você querer ser professor. Uma outra ferramenta é você querer estudar para ser professor. Porque não adianta você falar, eu sou professor, sou não sei o quê, mas você não estudar. Você vai chegar lá, você vai falar um monte de bobeira, né? Outra ferramenta é você se prontificar a ser professor. Então, é você se especializar, é você se organizar, é você, se você tem uma dicção mais difícil, você começar a melhorar. Se você tem uns slides que são ruins, ou que você olha e fala, putz, não é bacana, você começar a melhorar. O professor, cara, ele... É difícil a gente falar isso, mas assim, o professor ele tem algo de dom, assim, eu acredito, é o que eu acredito. Só que o dom sozinho, ele não te faz um bom professor. Então você tem que ter o dom para aquilo, e junto com aquele dom você tem que correr atrás, você tem que buscar todas as coisas que vão facilitar com que aquele dom seja explorado da maneira adequada. E aí eu acredito que aí assim você se torna um bom professor. Eu acho que todos os nossos bons professores foram assim. Tanto é que é muito difícil você ter um médico professor. Eu sou professor antes de ser médico, você sabe disso. Então, para mim, talvez seja mais fácil eu dar uma aula, alguma coisa, porque eu já tenho essa dinâmica e eu penso dessa forma. Mas um cara que é médico, por exemplo, você é médico e vai dar aula, você tem que querer. Hoje em dia, se a gente pegar o Andrei de 6 anos atrás, que formou, e o Andrei de hoje, a sua aula é totalmente diferente. Sim. Porque você se prontificou a todas essas coisas que eu te falei. Então, eu acho que o professor, ele é um cara diferenciado, ele é um cara, inclusive, que precisa de uma valorização bem, bem diferenciada, né, cara? Porque você é de uma família de professores. E você sabe o perrengue que você passou para ser o que você é hoje. Cara, eu sempre falo que professor é formador de pessoas, né? Sim, de opinião. É um cara que ele tem que olhar para ele como, querendo ou não, uma pessoa diferente naquele estado que ele tá. Sim. Que é ser professor. E cara, eu seja no cursinho, na faculdade, porque no cursinho, quando você vai pro cursinho, só fica os melhores. E normalmente quem mastiga para você aprender. Sim. E quando você entra pra faculdade, cara, é tanto dinossauro. Sim. Cara que não estuda pra dar aula. Porque, por exemplo, até o Oscar Schmidt, né? Que faleceu recentemente, ele era reconhecido como mão santa. Sim. Mas uma vez na entrevista que ele deu, eu não sei pra quem, o cara falou, você é conhecido como mão santa e tal. E fez uma pergunta assim, mais direta. Ele falou assim, você é conhecido como mão santa, mas como é que você, tipo... Como é que você chegou a ser nisso, né? Ele falou assim... que treinava 500 arremessos por dia, né? Não, e a resposta dele foi genial. Ele falou assim... a minha mão é conhecida como mão santa, mas se eu não abençoar ela todo dia... Ela nunca vai ser mão santa. Treinava pra caralho, né, velho? Então, e assim, só completando a frase, não adianta você ser talentoso, ter dom, se você não abençoar o seu dom. Sim. Ou seja, estudar, integrar de corpo e alma, né? Querer ajudar, eu acho que essa é a nossa missão de vida, assim, na maior parte das vezes. Tipo, vou levar um conteúdo relevante, não vou sacanear, porque muitas vezes o cara, por exemplo, fazia a prova pra sacanear, bicho. Sim. Então, assim, só ferra o cara, não faz o cara pensar, não faz, não testa o raciocínio lógico ali, né? Que é o que precisa. Sim. Cara, mas depois que você formou, o que mudou, assim, na sua vida? Depois formou em medicina já, né? Cara, depois que eu formei em medicina, Como é que foi a fase inicial ali de recém-formado? Rapaz, é uma história muito foda que você sabe disso, que nós vivemos aquele trem junto. Nós formamos no final de 2019. Em 2020 começou aquela desgrama da pandemia. Era uma briga terrível. E, cara, eu já... Como eu já tinha uma formação, eu acompanhei um cara, né? Muitos anos, você conhece ele, Dr. Marcos Caserta.
um cirurgião que me deixou, assim, um médico mais completo. Acho que você também, que ele deu muitas oportunidades para nós, né? Então, incontáveis procedimentos que ele deixou a gente fazer, ele supervisionando, né? E eu de primeiro, você de segundo, e a gente... Era um cara sensacional, além de nosso amigo, né? Mas, assim, a gente teve uma formação muito boa, a gente teve excelentes professores, principalmente no final ali do internato, e a gente vivia no hospital, né? Hoje em dia, antes de falar de como foi, é só uma coisa, hoje em dia o hospital fica segurando que interno não pode ir. Rapaz, isso não pode existir. Interno tem que estar dentro de hospital, que é o médico de amanhã, é o médico que vai salvar as vidas, pô. Hospital não pode estar segurando, falando que interno não pode estar no pronto-socorro. Meu amigo, porque quando chegar o familiar do cara que está segurando lá, ele vai chegar na mão de um interno. Não de um interno, de um cara que é recém-formado, que era um interno. Porque quem pega essas emergências, urgências, é o pessoal mais recém-formado, principalmente em cidade pequena, cara. Então você fica segurando, você deixa de dar uma formação adequada para um cara que está querendo, entendeu? A gente, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade de estar dentro do hospital 24 horas. Até hoje eu lembro um dia, a gente foi lá para casa, estava todo mundo de folga, você também. E um neurocirurgião te ligou e você falou, eu tô indo, professor. Você foi para lá 8 da manhã, você saiu de lá 8 da noite. Mas, ó, você tava lá, ué. Então, assim, quantas vezes isso aconteceu comigo, com você e com outros amigos nossos? E hoje em dia tá muito assim, né? E nós formamos naquela fase boa, a gente teve muita oportunidade, só que a gente formou em dezembro de 2019, quando foi em abril, lá em Tocantins, teve o primeiro caso de Covid, tu lembra? E até hoje eu lembro, quem pegou aquele primeiro caso, eu lembro até o nome do paciente, cara, Jorge. Fui eu e a Ana Vitória. Ela estava na amarela e eu já estava na vermelha. Porque nós formamos em dezembro, quando foi em fevereiro eu peguei meu primeiro plantão de vermelha, tava você e Digimon, o Engmo, o doutor Engmo. E chegou uma paciente em edema agudo de pulmão e nós entubamos ela lá naquele dia. E aí ali eu percebi que aquilo era o que a gente tinha que viver mesmo. E você lembra disso, dessa história? Lá na sala de estabilização. Cara, eu me lembro que a gente fez um trio, pô. É porque ele não contou a parte, né, porque a gente fazia faculdade, que tinha um trio, era eu, ele, nós estudávamos Você e o Digi. Que a gente chama de Digi, o nome dele é Angmo, né? O Engmo. E aí, cara, a gente estudou muito tempo junto, então a gente discutia muito casa, a gente... era nosso trio, né, velho? Então a gente, pô, foi o puta perrengue ali, tomando café de madrugada. A gente passou muitas noites, assim, vou até falar uma coisa importante, como eu trabalhava muito, são dois caras que eu agradeço, assim, imensamente, que é você e o Engmo, que vocês me esperavam sair do trampo pra gente estudar junto para as provas. Aquelas provas intermináveis do Dr. Zoroastro, do Wagner. Maria. Mas era tudo muito bom, né, velho? Faz parte da evolução. Passava... Então, depois que a gente formou, a gente começou a trabalhar junto também. Começou a trabalhar junto, eu, você e ele. E, cara, eu me lembro que nós virou um trio, assim, de sucesso. Sucesso. A gente era referência lá, né? A gente, com 6 meses de formado, o pessoal chamava a gente pra entubar o povo. E Covid torando. E, cara, foi um tempo de treva, hein, velho? Isso é louco. Até porque, por exemplo, aí eu comecei a fazer emergência depois e tal. E cara, quando tava nós três, velho, nós vamos ficar segurando a bronca do outro. É como se fosse tipo um círculo de guerra ali. Sim, ali. Se um tivesse falhando, o outro chegava e resolvia. Segurava, Então foi uma época muito boa, né? Cara, foi boa e difícil, né? Porque o Covid, logo que a gente formou, começou o Covid. A gente não estava preparado para aquilo. No começo eu levei um baque muito grande. Depois eu fui me organizando. Você no começo foi muito de boa, organizado. E depois você deu uma burnoutizada, igual o Engmo também. Mas assim, uma fase de bastante dificuldade, mas de bastante aprendizado, cara. Eu acho que muito do que eu trago hoje no que eu faço, que hoje eu exerço, né? Eu acho que o que eu exerço de melhor é a medicina de urgência e emergência. Eu trouxe de lá daquela época, né? Desde o comecinho, então o aprimoramento foi desde aquele período lá. Dessa fase aí, por exemplo, vai fazer 6 anos, né? 6 anos. Pô, 5 anos, né?
Qual foi a, assim... Por exemplo, você formou ali. Qual foi o maior, assim, aprendizado que você teve até agora? Cara, já tive muito aprendizado na medicina. O primeiro deles, cara, é entender que quando você vai fazer alguma coisa na medicina, você tem que fazer aquilo com maestria. Não só na medicina, mas em qualquer coisa. E com maestria que eu digo, não é você fazer o melhor, não é enfeitar, não. É você saber o que você está fazendo. E hoje em dia eu falo sempre isso, cara, pros meus alunos lá, os internos. Muitas vezes quando a gente vai entubar um paciente, eu vou fazer essa analogia porque eu acho que é bacana. Já aconteceu lá no começo, quando a gente está começando, a gente é interno, você quer entubar, você laringoscopa o paciente, você quer entubar na cega, você não está vendo nada, você quer colocar aquele tubo lá dentro, e faz parte isso. Quando você entende que não é dessa forma, assim... É a frase que eu sempre dizia. Né, cara, você fala, pô, não é desse jeito, né? Então você tem que ir laringoscopar, você tem que chegar no lugar certo, vai chegar na valécula, você vai levantar aquilo, você vai ter que fazer os movimentos sincronizados, não é levantar e fazer assim. Você vai levantar e ir para frente, mas no mesmo movimento. E aí você vai expor a glote e tal. Pô, tu fala, putz, fica tão mais fácil. Hoje em dia o índice de erro da gente é muito menor, né? O começo ele é muito complicado. Então acho que um aprendizado bacana é entender que na medicina... você tem que fazer as coisas com segurança. E uma coisa que eu sempre falo, fazer um negócio chamado de arroz e feijão. Arroz e feijão bem temperado é muito melhor do que qualquer comida estratosférica sem sal. Então, na medicina, ela exige o arroz e feijão. Cara, eu me lembro, que, por exemplo, a famosa frase que eu criei lá de 2020. Quando você vê que a máquina chamada corpo humano é muito perfeita, velho. E, cara, aí entra na questão, por exemplo, dos professores, né? Porque, por exemplo, ninguém ensina a forma correta de como vai entubar e tal. Só bota a gente pra praticar. Mas, cara, tem que ter uma teoria boa por trás. Tipo, tenha calma, não precisa se agoniar. Faz isso primeiro, isso. É porque quando a gente lê aquele, por exemplo, os 7 passos, se eu não me engano, lá da intubação, aquilo é uma desgrama. Porque eu olhava pra aquilo... Mas só te ensinando a fazer o trem, né? Eu não entendia nada, bicho. Tal coisa, é tubo. Não entendi nada com nada aquilo, cara. Porque os 7 passos, aí você ficava olhando aquilo. E naquilo na minha cabeça nunca entrou assim. Depois que eu fui fazendo, que eu fui estudando outros livros e tal, que eu juntei tudo ali. Mas assim, Andrei, só te cortando um pouquinho, isso faz parte, pô, da evolução mesmo, assim, do prosseguimento, sabe? Por exemplo, eu te conheço há um tempo. E a gente formou juntos. Uhum. E eu vi você se apaixonando pela nutrologia. E eu vi você se apaixonando pela nutrologia lá no começo e falando um monte de coisa que, pô, tá bom. E eu conheço o Andrei de hoje que fala um monte de coisa que é muito top, entendeu? Um monte de coisa que é totalmente relevante, um monte de coisa que agrega na vida de qualquer pessoa. E você conhece o Joelso lá do começo. O Joelso que sempre foi incutido com medicina de emergência, que não sei o quê. E fazia um monte de coisa que... Se você pegar o Joelso lá do começo e o Joelso de hoje, você sabe a diferença que tem. Então, cara, tem que fazer os trem, entendeu? Você tem que fazer, você tem que se aprimorar, você tem que se adaptar, readaptar, reorganizar. E assim você vai ficando melhor, você vai ficando bom nas coisas que você... Não, mas eu não tô falando assim, por exemplo, se a gente tivesse... eu também não sei se é a afobação do início, porque eu acho que é isso que você quer falar. Pô. E ao mesmo tempo, por exemplo, a forma que a gente viu depois da intubação foi totalmente diferente daquilo que tudo a gente tinha visto. Mesmo fazendo os cursos, etc. Porque, por exemplo, lembra que um dia a gente chegou a conversar, eu falei assim, Joel, porque lá, sequência rápida de intubação. Tinha aquilo, né? Tá escrito lá no livro. Sim. Só que aí quando você lê, você só lembra do rápido. Você quer fazer tudo rápido. Só que não é de rapidez, é de agilidade, né? De agilidade. Então, seja ágil, faça o passo a passo. Faça o passo a passo certinho, que você vai ter agilidade. Veja a ordem de prioridade que Só o paciente mas o recém-informado, ele leu rápido.
Então ele fez sequência rápida, ele quer dá o tubo, não sei o quê. Calma, não é assim. Isso aqui tem que ter organização. Aí me lembra que eu falei a máquina perfeita, porque, por exemplo, cara, é muito difícil o cara morrer, bicho. Sim. E assim, pro cara morrer numa situação grave, é porque foi muito, muito grave, ou porque demorou muito chegar no hospital, ou porque teve várias coisas que não foram feitas ali, às vezes pela agoniação também, Sim. que é uma coisa que é inerente ao início da experiência do cara. Isso faz parte. Mas, cara, quando o cara faz ali o básico, que é o arroz com feijão que você falou, velho, você vai vendo assim, a luz no fim do túnel toda hora, Com certeza. né? E aí a gente entende que o médico tem que ser um bom líder, né? Cara, legal. E assim, do Covid, qual foi as maiores dificuldades, assim, os maiores desafios e as maiores... foi só o desafio, na verdade, né? Cara, Qual foi o aprendizado aí? você é meu parceiro, velho, você sabe de tudo, né? De todas as nossas dificuldades e aprendizados. Mas assim, o que eu entendi lá na época do Covid foi... inicialmente era uma doença que idoso morria, obeso morria e jovem não. A gente era jovem e teoricamente não, enfim, nós viramos o público-alvo do hospital, né? E a gente queria trabalhar, ganhar dinheiro. Então, os médicos antigos todos saíram e a gente tomou aquela frente lá. Depois, a gente começou a ver que o negócio não era bem daquele jeito que a gente pensava. A gente viu quantas e quantas vezes eu particularmente, eu e você, né? Mas vou falar da minha parte, que, pô, trabalhava lá na parte de emergência, de UTI, Covid. Quantas vezes em 24 horas eu tive que entubar 5 pacientes em 24 horas, reanimar 5, 6. Teve uma vez que o cara veio lá da hemodiálise e o médico me ligou, falou: Joelson, me encontra aqui porque eu não tenho nenhum material, que ele veio só fazer hemodiálise, o cara com Covid. E o cara parou no meio do caminho. Ele fez as medidas medicamentosas e eu corri lá. Sabe, é igual filme, pô. A gente veio em cima da maca reanimando o paciente. O paciente chegou lá no espaço do Covid, nós entubamos, mas tivemos mais um tempão lá de reanimação. Mas, cara, sabe aqueles trem que você fala, putz, esses negócios aqui é um desafio muito louco, que eu só pensava de ver isso aqui num filme. E a gente viveu isso lá. Até hoje eu lembro de um episódio que aconteceu contigo e depois comigo. Uma criança que era até uma sindrômica, o pessoal da pediatria não conseguiu entubar, te chamou, você estava de plantão no Covid, te chamou, você foi lá e entubou. Depois fizeram o teste, todo mundo lá com o menino que era sindrômico, ele tinha alguma síndrome, alguma coisa. Quando fizeram o teste, era o quê? Covid positivo. E você foi o único que conseguiu entubar ele. Então, assim, a gente teve esses desafios que foram desafios muito, muito assim, trazendo, né? Foram muito desafiadores. E isso foi muito importante também para nós. Cara, eu me lembro da época lá que a galera não sabe dos bastidores, né? Não. O quão difícil foi essa fase. Hoje eu sou um cara que eu esqueço muito das coisas que são ruins. Nossa Senhora. Que eu não fico guardando, assim. Mas eu lembro que tinha um momento que nós era herói e tinha um momento que nós era vilão. Vilão. A gente foi vilão. E querendo ou não, lá onde a gente trabalhava na época... Principalmente o familiar, né, cara? Ficava muito naquela do vilão e tal. Não, eu nem digo isso, por exemplo. A própria sociedade, mano. Sim. Você lembra os noticiários que saíram no jornal? E, cara, nenhum cara que forma médico é prejudicar alguém. Jamais. E, pô, a gente se matava. Tipo, você tinha que lidar com uma coisa que era totalmente... não se tinha um conhecimento tão grande, né? Que era uma coisa sabia nova. de nada, né, cara? E aí saiu os noticiários, velho. Imagina, nós entregando a alma ali, sem ajuda quase de ninguém, tendo que fazer o baque, se expondo. Sim. E aí você receber aquelas mensagens, não ganhando uma grana tão legal. Tão legal. Era super desvalorizado nessa época. Depois que começou a, né, ter uma rentabilidade maior, mas no começo foi muito foda. Fala pra mim, o que você traz apesar de todos os pesares aí, o que você traz de grande aprendizado dessa época, assim, que você leva até hoje? Cara, o que eu trago de maior aprendizado é o que eu exerço hoje, cara. É até complicado eu falar isso,
porque fica até meio emocionado. Mas, assim, eu acho que essa fase, a Covid e tudo mais, ela deixou para mim um legado muito importante no que eu exerço hoje, que é a medicina de urgência, emergência, a terapia intensiva e tal. E eu acho que, sabe assim, cara, é até complicado eu falar isso, mas sabe qual que é o maior legado de todos? É a calma. Hoje em dia eu faço tudo aquilo que eu fazia naquela pressa, naquilo tudo. Hoje em dia eu faço a sequência rápida de intubação da maneira que o livro fala. Eu não faço com rapidez, eu procuro fazer com agilidade. Então, tudo isso me deixou mais calmo, me fez entender melhor o que o paciente precisa. E é isso que eu procuro passar para os meninos, sabe, que estão formando. E eu acho que a gente está conseguindo. Entendi. Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero que você prove aqui um cookie da Prado. Já provou o cookie da Prado? Rapaz, nunca provei não. Deixa eu ver esse bicho aqui. Esse é um do... Cara, é Vai comer fantástico o produto. Você sabia que é a fábrica aqui de Limeira tá invadindo o Brasil todo aí? Sabendo, cara. E é só puxar, só puxar. É o que a menina, ela dá lá pra nós, a Paula. A Paula é sensacional também. Paulinha, personal trainer. Sim. É um aí, produção. Vamos aí. Dá uma produção aí. Pega aí, produção. Bom, não é? Uhum. Inclusive esse aqui, ó. Vou te dar um lançamento aqui também. Fica aí, morango, pô. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Pocket. Lançamento agora também, que saiu. Acabou de sair. Edição limitada aqui, por sinal. Doce de leite. Rapaz, hein? Ó, vamos lá. Como foi sair da tua cidade? Eu sei que nunca tinha saído. Como foi mudar pra São Paulo? Como é que foi essa decisão aí? Então, terminei o curso de medicina e comecei a trabalhar. 1 mês, 2 meses, 3 meses, começou o Covid. E a gente virou a referência, né? Claro, não só nós e a nossa equipe toda. Pouca gente que era mais veterano ficou lá com a gente, né? O professor Renato ficou, aí ficou o Lívia, a Nandra, enfim. E um dia conversando, um dia não, né? Sempre conversando com você e com o Matheus, que é nosso amigo também, cardiologista. E a gente já tinha um amigo, que era o doutor Caserta, que já morava aqui em São Paulo. A gente batendo papo, vamos para Sorocaba? Vamos. A gente organizou. E eu, você e o Matheus decidimos vir para Sorocaba, né? Esse amigo nosso organizou pra gente. A gente trabalhou um tempo em Sorocaba. Para mim foi uma fase difícil, porque eu sempre morei com meus pais, né? Eu tinha saído dos meus pais naquela época do Covid e tal. Mas assim, foi bacana porque eu tava com 2 grandes amigos. Logo, nós chegamos em Sorocaba, acho que em agosto. Quando foi em dezembro, você já veio para Limeira, porque a Elda veio para cá fazer internato, você veio morar com ela. Quando foi em março, o Matheus veio. 2021, né? Isso, 2021. O Matheus veio para Limeira, porque ele passou na prova da residência. E aí eu fiquei sozinho lá em Sorocaba. Aí vocês tudo, não, já vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Aí o Rodrigo, que ele fazia ortopedia, conversou com um cara que é o chefe lá do pronto-socorro, que é o doutor Marcelo. Falou, tem um amigo meu aí, o cara é assim, 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 assado e tal. Ele falou, fala pra ele trazer o currículo e tal. Eu trouxe, ele falou, pede pra ele vir. E aí, quando foi em maio, eu vim pra cá, pra Limeira. E maio de 2021, e tô aqui até hoje. E é o lugar em que eu pretendo viver minha vida. Moro hoje aqui com a minha noiva, né? Minha esposa. É uma pessoa que me alavanca muito em todas as áreas, principalmente nessa área aqui da comunicação. Nicole, amo você.
Fala uma coisa pra mim. Eu vejo sempre que você é um cara muito... Como você se coloca pra, por exemplo, você é um cara muito do trabalho, assim. Não que não tenha como fugir disso, porque hoje esse é, vamos dizer, no termo popular, é o nosso ganha-pão, né? Uhum. Mas o que o Gelson gosta de fazer fora do trabalho? Trabalhar. Cara, eu fora do trabalho, eu gosto de ficar lá na minha casa. Receber os meus amigos, meus bons amigos. Assar minha carninha. Tomar minha cervejinha. Tá com minha mulher. Eu gosto de coisas simples, né? Eu sou o cara que gosta de frango caipira. Eu não importo muito com outros tipos de comida. Então, assim, eu não sou aquele cara, sabe, que... Eu gosto de viajar, mas eu não sou aquele cara mirabolante para ficar toda semana num lugar e tal. Apesar que isso é muito bacana, é muito importante. Eu gosto de conhecer lugares e tenho conhecido muitos lugares atualmente. Principalmente com a minha noiva, a gente vai em vários lugares, assim, restaurantes, a gente adora. Mas se você falar assim, Jorge, o que você mais gosta de fazer quando você está sozinha, quando você está de folga? Eu gosto de ficar lá em casa e recebendo vocês. E diz uma coisa, assim. Você falou que você tinha um sonho de fazer medicina e tal. Teve algum outro sonho, assim, que você ainda não realizou, que você tem vontade de realizar, assim, de infância? Cara, essa vida, ela é muito assim, ó. A gente é levado para onde a gente busca, nem que seja em pensamento. Tu sempre falou uma coisa muito real, que é cuidado com o que você pede a Deus. Você sabe disso? É uma das minhas frases aí. É uma das suas frases. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque se você pede uma coisa, e ele te jogar no seu colo, você está preparado para receber aquela coisa? Então, assim, eu sempre pedi para Deus me guiar nos meus sonhos, né? E ele tem feito isso. Um sonho que eu tenho gigantesco, e é um sonho que eu estou vivendo ele atualmente, assim, começando a deixar ele mais materializado, que é o sonho da cirurgia cardíaca, né? Que eu sempre quis, sempre mesmo, desde a infância e tudo mais. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer uma residência de cirurgia cardíaca, de estar com grandes profissionais ali. Eu acho que eu cuidei bem para pedir e Deus mandou no tempo certo. É um sonho que eu estou realizando e que eu acho eu tenho certeza que é algo que vem comigo desde a infância. E todo mundo tem um sonho da independência financeira, sabe, de você ter suas coisas, de você ter seu carro, você ter sua casa. E a gente vai acreditando e Deus vai guiando tudo isso aí. Da hora. Cara, outra pergunta mais legal aqui, assim, ó. No meio dessa rotina tão intensa, como você tenta preservar a saúde mental, seu equilíbrio e até seus hobbies, né? Uma coisa que você acabou de falar. O que você gosta de fazer quando consegue sair um pouco do ambiente hospitalar, né? Que você acabou de responder. Mas como é que você preserva a saúde mental aí, né? Seu equilíbrio aí? Cara, Até porque a gente passou um tempo de treva, né? a minha saúde mental, eu tenho algumas coisas assim que eu gosto bastante. Primeiro, curtir minha família, né? Então, eu gosto de estar em casa, quando eu tô fora do ambiente de trabalho. E eu gosto de curtir meus amigos e conhecer lugares diferentes, né? Então, assim, eu gosto daquela onda de você estar em casa, de eu chegar em casa lá, desculpa,
Eu tô lá em casa, eu chego em casa, a Nicole tá lá, e aí a gente organiza uma janta. Eu gosto de fazer uma jantinha lá do meu jeito, sabe? Não sai igual a dela, que a dela é espetacular, né? Mas eu gosto de fazer lá do meu jeitinho e tal. E são coisas que me deixam, assim, bem realizado. É coisa simples, né, velho? Mas é o que me deixa bem feliz, sabe? Eu gosto muito de agradar, né, cara? Então, eu acho que isso faz. Eu gosto quando, tipo, vocês vão lá e eu asso uma carninha, entendeu? E a gente toma uma cervejinha e bate um papo bacana. Eu adoro isso aí, cara. Adoro. De verdade. Então, eu acho que isso é algo que me alimenta essa parte minha do lazer. Da hora. Quais são os seus projetos futuros aí? O que você almeja aí, além da residência de cirurgia cardíaca? Então, Você aí que já tá com 40 anos. atualmente, como eu te falei, Andrei, e vocês sabem muito bem, hoje em dia eu me considero mais um médico mais atuante, né? Em urgência, emergência. Eu acho que hoje em dia é uma das coisas que eu faço de melhor na área médica. Estou num sonho que é uma coisa assim profissional bem importante, né? Estou fazendo a residência de cirurgia cardiovascular num lugar que eu já trabalhava no setor de cardiologia, de cirurgia cardiovascular, então conheço bem o lugar. É um lugar que, graças a Deus, sou bem respeitado, respeito muito meus colegas também. E assim, os planos são manter, né, a parte profissional sempre numa crescente, o plano de daqui a um tempo, quando tiver tudo se concretizado, eu não quero eu não tenho mais plano de voltar para o Tocantins, sabe? Então, meu plano atual, cara, é manter a minha vida aqui em Limeira, né? Tanto é que eu converso isso com a Nicole direto e a gente é bem decidido e bem resolvido em relação a isso. A nossa vida é aqui em Limeira, nossa casa é aqui em Limeira, a gente quer construir família aqui em Limeira e esse é a nossa meta pro futuro. Planos além disso aí, Deus que sabe, mas a priori é isso aí mesmo. Legal. Cara, tá gostando do papo? Demais, pô, tá doido. Fala uma coisa do Joelson, assim, o que você gostaria que as pessoas soubessem do Joelson que muita gente não sabe? Cara, eu acho que a galera sabe muito do Joelson, né? Porque eu sou um cara bem dado, assim, bem articulado e tal. Tem uma coisa que eu gostaria que todo mundo soubesse, cara. Isso é bem simples, que meu nome não é Joelci, é Joelce. Ele fica Então, bravo com isso. sabendo disso aí já dá uma boa. Mas assim, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, cara. O Joelce, ele é um cara que assim, eu acho que as pessoas entendem bem ele pelo que ele exerce no dia a dia, né? Mas assim, é um cara família, é um cara que gosta da simplicidade, não é um cara extravagante, é um cara que gosta muito assim apesar de, né, falar alto, pelo tom da voz, pelo não sei o que, mas é um cara que gosta mais do momento comigo, com família, e assim, é um cara que tem muita vontade de chegar ao objetivo final, né? É um cara que sempre lutou pelos seus sonhos. Eu quero que a galera entenda assim e, né? Pô, olhe pro Joelson como um cara simples, comum e que nunca desistiu de nenhum dos seus sonhos e que sempre correu atrás de todos eles. E se todo mundo fizer isso, com certeza vai chegar em lugares muito maiores que o Joelson chegou até hoje. Legal.
Por exemplo, lembra que a gente falou lá no início que esse podcast é um podcast para tirar as pessoas do status quo? O que você falaria, por exemplo, pro Joel, lá de 10 anos, lá da vila, lá, que tava ali sem uma perspectiva, assim, sabe? Que não sabia se ia conseguir, tipo, chegar a fazer medicina, etc. O que você falaria pra essa criança interior aí? Cara, eu falaria pro Joelce, pro Andrei, para todos a garotada hoje em dia a gente vive com uma geração diferente, né? A geração de crianças hoje em dia é diferente da nossa, né, Andrei? Mas assim, o que eu falaria mas ainda assim, mesmo que a geração seja diferente, ainda existe pobreza, né? Ainda existe, e existe muito, populações menos favorecidas e tudo mais. E assim, sabendo de onde eu vim, de onde você veio, muita gente olha pra gente e fala assim, o doutor Andrei é um médico, ele tem um carro, não sei o quê, tem não sei o quê. Mas se você pegar a história do doutor Andrei há 20 anos atrás, ele não era isso aí, cara. Então, o que eu falo, o que eu gosto de deixar de legado se pegar o Joelce há 20, 30 anos atrás, o Joelce há 30 anos atrás era um cara que morava numa casinha de palha, né, que não tinha porta. A porta era um monte de cadeira de fibra que minha mãe colocava lá. E isso não me deixou menor e nem maior que ninguém. Isso engrandeceu a minha vontade de lutar e de falar, pô, eu quero ser um cara diferente. E eu não quero que os meus descendentes vivam isso que meus pais tiveram que viver comigo. Pô, que deve ser muito foda um pai e uma mãe, né, ter que viver ali de uma forma igual ao seu pai, sua mãe, sua família. Muitas vezes até abrir mão de certas coisas para que você tenha algo, né? Eu nunca passei fome e tudo mais, mas sou de uma família que os pais sempre lutaram para que a gente tivesse pelo menos a dignidade, né? Então, se a gente buscar isso aí, com certeza a gente vai chegar no lugar, você, como a gente já chegou em um lugar bem bacana e vamos chegar em outros lugares, que todas as pessoas que estejam assistindo esse podcast, ou as pessoas que estejam em algum momento da sua vida pensando que é tudo muito difícil, a tua história é tão bonita quanto a nossa. E todo mundo tem uma história bonita para contar, né? A gente sabe de gente, de amigo nosso que era muito rico e tudo mais, mas não conversava com a mãe. E depois de um tempo, como voltou a falar com a mãe. Isso é uma história bacana, né? Então, assim, todo mundo tem alguma coisa de sofrimento, todo mundo tem alguma coisa de alegria. Então, todo mundo tem algum momento que vai falar, poxa, isso aqui vale a pena eu contar. A nossa vale muito a pena, né? Legal. Cara, que legal, velho. E... Cara, assim, tem muita... É muito bom ver, assim, essas histórias de superação, né? Esse crescimento, assim, né? E... Cara... O que você mudou na sua vida nos últimos 12 meses aí? O que mudou, né? Chegando nos 40 anos aí? Cara, cheguei no quarentão, né? Eu virei um cara... Talvez um cara um pouco mais reflexivo. Como médico, eu virei um médico melhor. Principalmente como médico de medicina de emergência e urgência. Tudo que eu já fazia com calma, hoje em dia eu tento fazer com mais calma ainda. Como pessoa, eu acho que eu fiquei uma pessoa um pouco mais reflexiva. Então, tudo que eu pensava antes de fazer, hoje em dia eu penso mais ainda. Claro, a gente tem momentos que age por impulso e tudo mais, mas essa fase da vida é uma fase que está me mostrando que a leveza, que a calma, que todas essas situações de menor estresse, elas são mais importantes para a gente. Quando foi que o Joel percebeu que ele deu certo na vida, assim?
Dia 25 de dezembro de 1985, o dia que ele nasceu, garoto. Brincadeira. Eu percebi que o Joelson ia dar certo na vida, cara, quando eu tinha 15 anos. Quando eu passei para fisioterapia, eu fui conversar lá, só com um shortinho de jogo assim, fui conversar com aquele deputado lá, que me fez 1001 proposta, e eu falei, é isso que eu quero, eu vou para lá. E aí meu pai e minha mãe me deu o maior apoio, meu irmão, minhas irmãs e minha família, e eu fui. E diante de tudo aquilo, eu sabia que meus pais, meus irmãos, estava todo mundo, né, passando uma dificuldade, mas eles não desistiam de mim. Eu falava, cara, eu vou fazer tudo isso para não desistir deles. E procuro nunca desistir deles, você sabe muito bem disso, né? Então, naquele momento lá, quando eu tinha 15 aninhos, eu acho que caiu a chave. Eu falei, pô, você vai ser um cara que vai se dar bem na vida, porque você tem uma energia aí dentro de você que é sensacional. Da hora. Pô, alguma pergunta aí, produção? Maravilha. Pô, Léo. Acho que era mais ou menos isso aí. Acho que teve várias perguntas aqui que muita gente, eu acho que você nunca tinha nem pensado, eu acho que nesse quesito, né? Putz. Mas fala aí, onde é que o pessoal te encontra? Redes sociais? Então, para me encontrar, é só ir lá no Instagram, Joelce. Se você pesquisar Joelce, Joelcy, você não vai achar outro. Tavares. Não tem como achar outro, velho. É complicado. Mas sim, você procurar aí. Sou médico, plantonista da urgência e emergência da Santa Casa de Limeira. Inclusive, tá fazendo conteúdo agora de urgência e emergência. Estou fazendo conteúdo de urgência e emergência. Então, se vocês quiserem curtir lá, compartilhar, ou até mesmo ver sobre bastante conteúdos interessantes, fiquem à vontade. Moro em Limeira, sou noivo e moro junto da minha gata, a dona Nicole Tavares. Faço residência de cirurgia cardiovascular e sou muito apaixonado pela medicina, sabe? Eu acho que a medicina mudou minha vida e pode mudar a vida de muita gente. E quando eu falo mudou a vida, eu não estou falando de parte financeira, eu estou falando de parte de status que não é palpável, sabe? Não é de dinheiro. Eu estou falando de algo que faz meu coração bater mais forte e tal. Então, vocês me encontram onde tiver uma medicina de verdade, onde tiver uma medicina com evidência, onde tiver alguém que esteja lutando pelo bem do próximo também. E é isso, esse sou eu, Joelce Pereira Tavares. Cara, de toda a sua história, o que você tem mais orgulho hoje? Meu orgulho hoje eu tenho orgulho de tanta coisa, né, cara? Mas hoje eu tenho orgulho de muita coisa, de ser quem eu sou hoje, sabe? De ter a família que eu tenho. Eu tenho orgulho de ter, depois de muito perrengue, né, para me formar e tudo mais, de hoje em dia a gente conseguir ajudar a minha irmã, que faz faculdade de medicina. Eu tenho orgulho da pessoa que eu sou, sabe? Sou uma pessoa muito melhor. Eu tenho orgulho da profissão que eu tenho orgulho do profissional que eu me tornei. E eu tenho orgulho da nossa amizade. Eu tenho orgulho de muita coisa, cara. Se eu ficar falando de tudo que eu tenho orgulho aqui, eu vou resumir que eu tenho orgulho da minha vida. Da hora. Pô, da hora. E, cara, eu acho que foi muito bom. Sim. Sensacional. Deu pra trazer muita coisa aí diferente, né? E, cara, deixa aí uma mensagem final aí pra galera aí. Então, a mensagem final é: nunca desista dos seus sonhos, né? Acredite sempre.
muitas vezes a gente é taxado como louco, como, sei lá, sabe, desgovernado, não sei o quê, mas, cara, eu sei, eu morava lá na Vila São José e tem uma vizinha minha chamada Dona Sebastiana. Ela falava, eu morava naquela casinha de bandinha lá, meu pai morava na outra aqui com minha mãe e nós lá, você lembra? Ela falava, nossa, quantas vezes eu vi o S aí estudando até 5, 6 horas da manhã e já levantava e ia para a faculdade, na época que eu fazia fisioterapia. Então, e tinha gente que falava, e pessoas da minha família falavam, isso aí vai endoidar, tá estudando demais. Normal. Normal. Então, assim, siga os conselhos bons, cara. Você não vai endoidar porque você está estudando. Você não vai endoidar porque você quer algo melhor para sua vida, porque você quer algo melhor para sua família. Muito pelo contrário, você vai conseguir proporcionar algo melhor para eles. Então, eu acho que o primeiro passo é você dar o primeiro passo, né? Falar, é isso que eu quero e a partir daqui eu vou organizar e otimizar minha caminhada. E depois que você der o primeiro passo, o resto você corre atrás, né? Como a gente falou, eu falei, para mim, o mais difícil foi lá, terminar, não o mais difícil, né? Mas um momento bacana foi terminar a faculdade e tal e tal. Para você foi entrar, né? Então, assim, a distância entre entrar e terminar tá bem aí. Depende de você entrar. É isso. Show de bola. E foi isso. Valeu, boa, garoto. Valeu, meu querido. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Não deixe de se inscrever. Manda um comentário aqui para esse cara. Se você é estudante de medicina, se você é médico aí e quer aprender um pouco sobre medicina de emergência, não deixa de seguir o Dr. Joelce no Instagram. Um cara que está fazendo muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai trazer muita coisa aí diferente aí. Ele não falou, mas com certeza ele vai lançar isso ainda. Que é poder utilizar do conhecimento, da proficiência dele, da docência dele para ensinar muito mais gente, a gente poder impactar muita gente na aula de emergência aí. Até o próximo episódio.